de Mistério no Caribe da Agatha Christie? Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E no vídeo de hoje a gente vai falar de um dos primeiros livros de suspense e mistério e investigação que eu já li. Recomendo você ir logo na Agatha Christie para você aprender a ler suspense? Não. Porque, gente, eu li isso aqui, eu tinha tipo uns 15 anos, 14 para 15 anos, e eu não entendi nada do que estava escrito nesse livro. Tanto que eu preciso reler esse livro, tá? Porque a Agatha Christie é muito famosa e eu quero ver mesmo se eu vou gostar do livro atualmente, se eu vou entender mais atualmente do livro, ou se eu realmente só não gostei do livro na época, porque um dos motivos foi porque eu não entendi quase nada, se realmente foi por conta da minha idade e da minha inexperiência lendo livros de suspense, ou se realmente o livro não é bom. Então eu não tenho como dar pra vocês um aval se o livro é bom ou não, porque eu não entendi nada dele. Mas assim, o pouco que eu entendi e com as pesquisas que eu fiz sobre o enredo do livro, né, e tals, eu entendi o seguinte: o Mistério do Caribe vai contar a história de uma detetive, uma das mais famosas detetives da Agatha Christie, que é Miss Marple, que em outros livros ela não era protagonista, ela era sempre antagonista, sempre figurante, essas coisas, mas ela tava sempre nas histórias. Mas nesse livro aqui, ela é a principal do livro. Bom, por problemas de reumatismo, né, ela tá com muitas dores reumáticas no corpo, então por conta disso o sobrinho dela paga uma viagem pra ela ir até o Caribe. Mas o que acontece? A Miss Marple tá literalmente entediada no Caribe. Tá certo que ela já é uma mulher idosa, já viveu muita coisa e muitas aventuras, mas ela tá literalmente entediada no Caribe, gente. Entediada no Caribe! Mas tudo bem. Ela tá entediada e ela meio que conversa com outras pessoas idosas, meio que pra passar o tempo. E nisso ela encontra um dos principais personagens aqui da narração, que é o Major Palgrave. Eu não sei se tá certo. Bom, esse Major, ele é muito idoso também, tá? Ele é muito mais idoso do que a Miss Marple, tá? Do que Marple. E ele tá contando várias histórias da juventude dele, das coisas que ele viveu e essas coisas. E ele mesmo meio que conta sempre as mesmas histórias. Por isso que a galera nem sempre gosta de conversar com ele, tá? Então meio que a Miss Marple tá dando atenção, mas nem tanto. Ela meio que divaga durante as explicações e as histórias que ele dá, tá? Mas uma coisa chama a atenção dela quando ele começa a falar de um assassinato. Na verdade, não é bem um assassinato. São dois casos de suicídio. Então sim, gente, tem gatilhos de suicídio e de assassinato nesse livro, então tome cuidado ao ler. Mas ele meio que tá falando sobre dois suicídios que foram casos muito parecidos, que dois médicos estavam conversando e descobriram que era quase o mesmo caso. O caso era o seguinte, ele conta, né, que uma mulher tenta, né, ir de arrasta sozinha, o marido encontra ela, salva a vida dela, mas depois ela tenta de novo e consegue. Acontece a mesma coisa com outra família, o cara encontra a mulher, salva a mulher, e a mulher tenta de novo e consegue. Certo? É quase a mesma situação. E eles descobrem semelhanças nesses casos enquanto estão conversando. E o Major, ele fala pra Miss assim: eu tenho uma foto do assassino, eu tenho uma foto, né, da situação. E ele fala que vai mostrar
pra ela, mas alguém o interrompe. Mas no dia seguinte acontece um assassinato. Ou uma morte por causas naturais? Bom, ninguém sabe. Porque quem morreu foi o Major. O Major morre no dia seguinte e todo mundo acha que foi por causas naturais. Porque ele tinha pressão alta, tinha diabetes. Então eles acham que ele esqueceu de tomar os remédios e ele partiu dessa para uma melhor. Todo mundo acha que foi isso, menos a nossa personagem principal, a Miss Marple, que meio que dando uma investigadinha ali, ela descobre que a tal foto que ele ia mostrar pra ela desapareceu. Literalmente desapareceu. Então ela começa a investigar cada um que tá na ilha, porque todos são suspeitos. É claro que aparecem outros personagens, né, no livro, mas a história desses personagens se arrasta muito devagar. E ela é tanto personagem que acaba ficando confuso. Eu acho que foi por isso que eu achei a escrita confusa, porque eu nunca tinha lido um livro com tantos personagens na vida. Eu tinha lido livros que personagens que eram que tinham uma espécie de protagonismo, né, entre muitas aspas, ele tinha uma espécie de visibilidade no livro, eram muito poucos os personagens que tinham, era tipo uma família de 4 pessoas, e às vezes aparecia um tio ou uma tia falando, tipo de Fala Sério Mãe, por exemplo, mas era muito pontual que aparecia. Nesse livro aparece o tempo todo, por isso que eu acho que eu fiquei muito confusa ao ler esse livro. Agatha Christie não é pra quem tá começando, tá? Agatha Christie é pra quem já é intermediário ou avançado em leitura, nesse hobby, né? Porque, sinceramente, eu era iniciante, eu não entendi nada, eu não aproveitei do livro certinho, tá? Então, eu acho que você tem que ler quando você já leu pelo menos uns 5, 6 livros de suspense e tá entendendo como que funciona esse universo do suspense. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. E se você já faz parte, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!